Você já se perguntou por que a dor silenciosa do empata incomoda tanto o narcisista? Não é apenas sensibilidade, é uma força oculta, invisível, que desarma o controle do manipulador. Carl Jung dizia que o inconsciente guarda segredos que a mente racional teme encarar. E talvez um desses segredos esteja aqui. O crescimento espiritual do empata não é apenas cura, é destruição. Mas destruição de quê e de quem? Imagine um espelho que não apenas reflete, mas revela o que se esconde atrás das máscaras. O empata, ao evoluir, deixa de ser vítima da sombra alheia e passa a enxergá-la nua, sem adornos. Para o narcisista, isso é um apocalipse íntimo, porque sua existência depende do disfarce. O que acontece quando a máscara racha e a verdade emerge em pleno silêncio? Jung nos lembrava que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos retorna na forma de destino. O empata que desperta torna-se, sem perceber, o destino do narcisista. Sua simples presença, carregada de consciência, desmantela jogos de poder que antes pareciam eternos. Mas será que esse poder é consciente? Ou é apenas o inconsciente coletivo, usando o empata como instrumento de justiça oculta? Há algo perturbador nesse caminho. Quanto mais o empata cresce, mais o narcisista definha. Não por vingança, mas porque a energia vital que alimentava a ilusão se dissolve diante da clareza. É como se o empata se tornasse um portal entre mundos, capaz de revelar que a prisão do narcisista nunca teve paredes reais. Mas se não há muros, por que tantos ainda permanecem cativos? Você sente isso agora, uma verdade latejando entre as linhas, pronta para ser desvelada, mas ainda fora do alcance. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O empata que desperta não apenas sobrevive ao narcisista, ele redefine o jogo. O que realmente acontece quando a alma sensível se ergue contra o império da sombra? A resposta não está aqui, está na jornada que começa agora. Um segredo pulsa por trás do olhar silencioso do empata. Não é um dom frágil nem um fardo pesado. É uma espécie de fogo oculto que arde em silêncio e consome as estruturas que o narcisista ergue para manter sua farsa. Jung dizia que a sombra, quando iluminada, não desaparece, apenas perde o poder de comandar o invisível. E o empata, ao mergulhar no próprio abismo, aprende a acender tochas que queimam mais fundo do que qualquer máscara pode suportar. Mas o que significa realmente acender essa chama? Não é apenas consciência, é um terremoto que treme dentro do espaço secreto onde o narcisista acreditava estar seguro. Há uma cena invisível acontecendo no encontro entre esses dois mundos. O empata não ataca, não grita, não expõe, apenas existe com intensidade autêntica. E é nessa existência que o narcisista vê ruir os espelhos que sustentavam sua imagem. A força do empata não nasce do poder sobre o outro, mas da coragem de suportar o próprio silêncio interno sem fugir. Como suportar, então, a nudez de ser visto por quem não julga nem venera, mas apenas enxerga? Essa é a verdadeira condenação do narcisista, a impossibilidade de manipular alguém que já reconheceu em si mesmo os mecanismos do engano. O crescimento do empata é como uma cicatriz que se abre e revela uma história guardada no corpo da alma. Cada ferida transformada em sabedoria é uma lâmina invisível contra as correntes da manipulação. O narcisista, que se alimenta de fragilidades não resolvidas, percebe-se sufocado diante de quem transformou dor em raiz profunda. Jung nos lembrava que a individuação é o processo de integrar o que rejeitamos. O empata que integra suas próprias sombras não apenas se liberta, ele torna-se um reflexo incômodo, um oráculo vivo que revela ao narcisista aquilo que ele jamais ousará confrontar em si mesmo. Mas a transformação não é isenta de caos. O empata atravessa desertos de abandono, noites sem estrelas, mares de confusão. É no fundo dessas águas que encontra algo que o narcisista jamais poderá alcançar: o significado. E esse significado não se entrega como resposta simples. Ele pulsa como enigma, como código que só quem viveu a dor pode decifrar.
E quando o empata emerge, não traz respostas prontas, mas uma presença que sozinha é capaz de desestabilizar mundos inteiros. Que força é essa que desmorona impérios sem nunca declarar guerra? Cada passo dado pelo empata em direção à própria essência é uma sentença silenciosa ao narcisista. Não se trata de vingança, mas de uma reconfiguração natural da balança invisível da psique. A verdade é que o narcisista só reina no território das ilusões. Quando a realidade crua da alma desperta diante dele, sua coroa de vidro se estilhaça. Mas aqui reside o mistério. Será que o empata tem consciência plena desse poder? Ou será apenas um instrumento maior, uma peça no tabuleiro do inconsciente coletivo, movida pela necessidade de equilíbrio universal? E assim, a jornada se aprofunda, como um corredor estreito que leva cada vez mais fundo, cada vez mais perto do núcleo onde o segredo proibido repousa. O espectador sente a tensão crescente, percebe que há algo prestes a ser revelado, mas ainda fora de alcance. O caminho não oferece atalhos, apenas a promessa de que, ao suportar o desconforto, algo dentro de si será transformado. É como estar diante de uma porta fechada, ouvindo ecos do outro lado, mas sem ainda poder atravessá-la. Há momentos em que o empata quase se perde, tenta recuar, pensa em ceder à manipulação para recuperar a paz aparente. Mas cada retorno ao ciclo seria como negar a própria alma. Jung dizia que o processo de individuação é solitário, árduo, cheio de resistências internas. O empata entende, então, que sua jornada não é apenas contra o narcisista externo, mas contra a parte narcísica que habita dentro dele mesmo. Como escapar de algo que também vive em você? Essa pergunta ressoa, ecoa e não oferece alívio imediato. No entanto, existe um instante sutil em que o empata percebe: a luta não é contra o outro, mas pela própria verdade. E essa verdade, uma vez tocada, faz do empata um território livre, inalcançável. É nesse momento que o narcisista sente a maior das ameaças. Não porque foi derrotado, mas porque deixou de ter importância. O jogo de poder desaba quando o tabuleiro é abandonado. Mas o que significa abandonar um jogo que moldou sua vida inteira? O empata se torna, então, um paradoxo vivo. É força e fragilidade, é compaixão e fúria, é silêncio e grito ao mesmo tempo. Essa presença paradoxal não pode ser decifrada pelo narcisista, que vive de categorias fixas e narrativas artificiais. E ao tentar compreender o que não pode ser controlado, ele se afunda em sua própria prisão psíquica. O empata, por sua vez, segue caminhando, carregando o peso da dor e a leveza da liberdade em uma mesma respiração. O segredo proibido começa a se delinear, mas não se revela por completo. O espectador sente que tocou a borda de algo maior, algo que desafia palavras. Ainda não é a revelação, mas já é um prenúncio. Como Jung dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O empata que desperta toma as rédeas desse destino. Mas será que você já percebeu quem, em sua própria vida, desempenha o papel de empata e quem sustenta a sombra do narcisista? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O empata que desperta começa a perceber que sua própria sensibilidade não é fraqueza, mas bússola. É ela que aponta os abismos internos que precisam ser atravessados. O narcisista teme esse movimento porque sua sobrevivência depende da anestesia, do silêncio interno, da recusa em sentir. Jung nos advertia: aquilo que evitamos confrontar em nós mesmos se torna tirano invisível. E o empata, ao escolher sentir até as últimas consequências, destrói o trono secreto desse tirano. Não por intenção, mas por existir em plena vulnerabilidade. A cada passo, algo muda dentro do empata.
O que antes era dor crua se torna lente, e através dessa lente, o mundo se mostra mais nítido, mais cru, mais real. O narcisista, habituado a criar narrativas sedutoras, percebe que essas histórias não encantam mais quem aprendeu a ver além da superfície. Como sustentar uma mentira diante de alguém que enxerga não as palavras, mas os silêncios entre elas? O empata se torna um detector natural da sombra, e essa habilidade é como veneno para quem vive de aparências. Mas essa travessia é dolorosa. O empata carrega cicatrizes emocionais que às vezes sangram em silêncio. Há dias em que tudo parece insuportável, em que o peso da própria percepção parece esmagador. E, paradoxalmente, é nesse momento de quase rendição que a força mais profunda nasce. Jung dizia que a árvore que toca o céu precisa ter raízes que mergulham até o inferno. O empata aprende isso na carne. É preciso descer até os recantos mais escuros da alma para poder se erguer com autenticidade. O narcisista, por outro lado, não suporta o reflexo de sua própria sombra. Ele foge, se esconde, projeta, acusa. Mas quanto mais projeta, mais se prende ao espelho invisível que o empata carrega. E esse espelho não distorce, não adorna, não protege. Ele mostra. Mostra de forma implacável aquilo que o narcisista jurava que ninguém jamais veria. E nessa exposição silenciosa está a ruína. Como continuar dominando quando seu império se dissolve diante de um olhar que não pede nada, que não negocia, que apenas reconhece. É nesse ponto que a dinâmica muda. O empata não precisa mais lutar para se defender, porque já não existe espaço para o ataque prosperar. É como se a luz da consciência fosse um campo invisível que desarma qualquer tentativa de manipulação. O narcisista sente isso como uma morte lenta, um esvaziamento constante. Ele tenta mais forte, aperta mais fundo, mas quanto mais força aplica, mais percebe que está se afundando em sua própria armadilha. O empata, por sua vez, caminha com uma estranha leveza, não por ausência de dor, mas por já ter aprendido a dançar com ela. E aqui surge a pergunta que arde como ferro em brasa. Será que o empata tem plena consciência do poder que carrega? Ou será apenas uma peça movida por algo maior, pelo inconsciente coletivo que busca equilíbrio? Jung nos lembra que somos instrumentos de forças que nem sempre compreendemos. Talvez o empata seja o canal vivo de um ajuste universal, o mecanismo invisível pelo qual a vida equilibra aquilo que foi distorcido. Se isso for verdade, então a destruição do narcisista não é apenas pessoal, é arquetípica. Esse movimento não é linear. Há recaídas, há tentações de voltar ao ciclo, de acreditar nas palavras doces que mascaram o veneno. Mas cada recaída é também aprendizado. Cada queda é um lembrete de que a cura não é perfeita, mas progressiva. O empata percebe, pouco a pouco, que a verdadeira liberdade não é nunca mais ser ferido, mas nunca mais ser aprisionado pela dor. Essa diferença é sutil, mas transforma completamente a forma como se vive. E quando essa percepção se instala, algo muda de forma irreversível. O empata não precisa mais provar nada ao narcisista, não precisa derrotá-lo, não precisa expô-lo. A simples presença já é suficiente. É como se sua energia vibrasse em uma frequência onde o jogo de manipulação simplesmente não encontra espaço. O narcisista, incapaz de entrar nesse campo, sente-se cada vez mais pequeno, cada vez mais irrelevante. E essa irrelevância é o golpe final. Ainda assim, o empata carrega a ambiguidade, a compaixão por ver o outro definhar e o alívio por finalmente estar livre. Essa mistura de sentimentos é parte da travessia. Não se trata de vencer, mas de se tornar inteiro. E é nessa inteireza que está o segredo que Jung nos apontava. A verdadeira vitória não é sobre o outro, mas sobre a fragmentação interna. O empata que se torna inteiro destrói, por consequência, o narcisista que vive de fragmentos. Mas o mistério ainda não se revelou por completo.
O espectador sente que há uma camada mais funda, algo ainda não dito, algo que lateja sob as palavras. O segredo proibido continua pulsando, pedindo para ser desvelado, mas se recusa a se entregar de uma só vez. Como se a própria verdade exigisse paciência, coragem e silêncio. O caminho segue e cada respiração aproxima do centro desse labirinto. Mas o que espera no coração desse mistério? Há um momento em que o empata desperto começa a se tornar um paradoxo vivo. Ele é tanto a ferida quanto a cicatriz, tanto o abismo quanto a ponte. Esse estado confunde o narcisista que só entende a linguagem da fragmentação, do controle e da máscara. Diante de alguém que já aceitou suas próprias contradições, o jogo do poder perde sentido. Jung dizia que aquilo que negamos em nós volta como destino. O empata, ao abraçar seus opostos internos, se torna destino vivo para o narcisista, a lembrança encarnada de tudo o que ele se recusa a olhar. Mas essa lembrança não é suportável. O narcisista começa a se debater, como se estivesse preso em uma rede invisível. Ele tenta projetar ainda mais forte, manipular ainda mais fundo, seduzir com maior intensidade. Porém, quanto mais tenta, mais o vazio se revela. O empata não cai porque já reconheceu essas estratégias dentro de si mesmo, já se reconciliou com sua própria sombra. O narcisista, ao contrário, se prende cada vez mais na teia que ele mesmo construiu. Não há fuga quando a prisão é interna. É nesse ponto que o empata experimenta uma estranha sensação de liberdade. Não a ausência da dor, mas a ausência do medo da dor. Ele percebe que nada pode realmente aprisioná-lo se ele não se abandonar. Esse é o segredo que o narcisista não suporta. O poder do empata nasce não da força externa, mas da fidelidade silenciosa à sua própria essência. Como manipular alguém que já decidiu não se trair? Essa pergunta ecoa como sentença, desarmando cada máscara do narcisista. No entanto, essa jornada não é feita sem solidão. O empata muitas vezes se encontra isolado, incompreendido, carregando verdades que não podem ser ditas em palavras simples. É um silêncio que pesa, mas que também purifica. Jung nos lembrava que a individuação exige atravessar desertos de incompreensão. E o empata, ao atravessar, descobre que a solidão não é ausência de companhia, mas presença radical de si mesmo. O narcisista que teme qualquer encontro consigo não suporta sequer imaginar esse estado. Então surge um choque silencioso. O empata percebe que não há necessidade de destruir o narcisista, porque a destruição já está acontecendo por dentro. A simples ausência de submissão é como retirar o ar de um fogo. Sem combustível, a chama do narcisismo se consome. Esse processo não é visível de imediato, mas é implacável. O narcisista definha não porque foi atacado, mas porque já não encontra onde se alimentar. E essa é a ruína mais devastadora, morrer de dentro para fora. Ainda assim, o empata sente compaixão. Não é piedade, nem desejo de resgate, mas a consciência de que ambos fazem parte de um mesmo campo psíquico. O narcisista é o que acontece quando alguém rejeita sua própria sombra até o extremo. O empata é o que acontece quando alguém decide enfrentá-la, mesmo sangrando. São polos de uma mesma verdade. E essa percepção traz um alívio amargo. O empata não vence o narcisista, ele apenas testemunha sua queda inevitável. Esse testemunho, porém, é pesado. O empata sente o vazio que o narcisista deixa para trás, sente a dor da desconstrução. Não é uma vitória celebrada, mas uma travessia silenciosa. Como carregar a liberdade sem se perder no peso do que foi destruído? A resposta não vem de fora, mas do silêncio interno. Jung dizia que a alma pede equilíbrio, não triunfos. O empata começa a aprender que sua jornada é sobre manter esse equilíbrio, mesmo quando o mundo ao redor desmorona. E quanto mais o empata cresce, mais a realidade ao redor parece mudar. Pessoas, situações e até memórias se reconfiguram. É como se a energia vibrasse em outra frequência e atraísse apenas aquilo que ressoa com a nova consciência.
O narcisista, incapaz de sustentar esse campo, desaparece como sombra ao nascer do sol. Mas será que o sol é o empata ou é apenas a luz de um arquétipo maior, agindo através dele? Essa dúvida se instala, gerando mistério ainda mais profundo. O espectador começa a sentir que esse caminho não é apenas sobre empatas e narcisistas, mas sobre cada um de nós. Afinal, quem nunca alimentou o narcisista interno? Quem nunca se perdeu em manipulações, máscaras ou ilusões de controle? E quem nunca sentiu a dor silenciosa do empata, a sensação de carregar o peso do mundo sem poder explicar? O roteiro se torna espelho. A tensão não é só externa, é íntima. Cada palavra parece cutucar uma ferida antiga, cada silêncio ressoa como lembrança esquecida. O segredo proibido se aproxima, mas ainda não se revela. É como caminhar em direção a uma porta que pulsa com uma luz intensa por trás. Você sente que algo grandioso está prestes a acontecer, mas não sabe se está preparado para abrir. O coração acelera, a respiração prende e a mente tenta adivinhar o que se esconde ali. Mas a verdade só pode ser encontrada atravessando. O empata já está diante da porta. O narcisista já está do outro lado do colapso. E você, onde está nessa travessia? O empata desperto começa a sentir que algo dentro dele já não cabe nas antigas estruturas. As palavras que antes o aprisionavam agora soam ocas, como correntes que se soltam sozinhas. O narcisista tenta erguer novos muros, levantar cercas invisíveis, mas descobre que está lutando contra um vento que não pode ser contido. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e nesse momento o empata se torna o próprio símbolo daquilo que o narcisista mais teme, a verdade crua e inegociável. Não é uma verdade dita, é uma verdade vivida. O crescimento espiritual do empata é um terremoto silencioso. Por fora, tudo parece igual, mas por dentro, o chão que sustentava as manipulações racha. O narcisista, acostumado a dominar através do medo, percebe que o medo já não ecoa. Suas palavras antes hipnóticas agora caem no vazio. E não há nada mais devastador para ele do que ser ignorado pela alma que costumava se curvar. Como sustentar o papel de mestre quando o discípulo aprendeu a ver o mestre nu? É nesse ponto que a consciência do empata se expande. Ele começa a enxergar o narcisista não apenas como ameaça, mas como reflexo distorcido de algo que também habita em si. Essa percepção traz um desconforto imenso, porque revela que a batalha nunca foi apenas externa. A verdadeira guerra é contra a própria sombra, contra as partes de si que ainda desejam controle, validação ou poder. E aqui surge a pergunta que queima como fogo. Até que ponto você também alimenta o narcisista dentro de si? O narcisista sente esse deslocamento como um veneno lento. Quanto mais o empata se conecta à própria essência, mais os jogos perdem efeito. Ele tenta então intensificar os ataques, alternar entre sedução e crueldade, mas a marionete já cortou os fios. E o que resta a um manipulador sem controle? Apenas encarar o vazio do próprio reflexo, o silêncio de uma plateia que não existe mais. Esse é o colapso interno. Não há espetáculo sem espectadores. O empata, por sua vez, não se sente triunfante. A vitória é amarga, porque revela que a guerra era apenas ilusão. O que parecia ser uma luta contra o outro se revela como uma longa travessia em direção ao próprio eu. E esse eu não é confortável. É vasto, cheio de paradoxos, abismos e estrelas. Jung dizia que a individuação exige aceitar tanto a luz quanto a escuridão. O empata percebe então que a verdadeira destruição do narcisista não é um ato de ataque, mas o simples ato de se tornar inteiro. Esse processo, porém, exige coragem para suportar o peso da transformação. É como atravessar um túnel estreito, onde cada passo esmaga antigas versões de si mesmo. O empata sente que não há como voltar atrás. Uma vez que a consciência se expande, não é possível encolhê-la novamente. Essa é a maldição e o presente ao mesmo tempo. Nunca mais caber no mundo pequeno que antes parecia seguro. E esse excesso de consciência é o que asfixia o narcisista, incapaz de suportar nem mesmo um vislumbre da própria verdade.
Mas a jornada não se encerra aí. O empata começa a perceber que o verdadeiro poder não está em destruir o narcisista, mas em transcender a necessidade de sua existência. Ele descobre que não precisa provar nada, nem confrontar, nem se justificar. O simples ato de ser inteiro já é suficiente. O narcisista não pode habitar um espaço onde não existe dependência emocional. O que ele vê, então, é a dissolução de seu reino em silêncio, sem aplausos, sem testemunhas, sem espetáculo. Esse silêncio é ao mesmo tempo libertador e inquietante. O empata sente que entrou em um território novo, onde não há mais referências externas. É como navegar em um oceano sem mapas, guiado apenas pela própria intuição. E, paradoxalmente, esse estado de incerteza é o que traz a verdadeira segurança. Porque a confiança já não está no controle, mas na entrega. O narcisista não compreende essa entrega, porque seu mundo é feito de máscaras e estratégias. Para ele, o silêncio do empata é um enigma insuportável. O espectador começa a sentir que essa não é apenas a história de dois arquétipos, mas uma revelação íntima. Cada um de nós guarda o empata que sofre e o narcisista que controla. Cada um conhece a dor da manipulação e o prazer sombrio de manipular. E a verdadeira pergunta não é quem está fora, mas quem dentro de você está dominando agora. É esse confronto interno que define se você será escravo das sombras ou testemunha da luz. E assim o segredo proibido começa a pulsar ainda mais forte. Ele não é uma fórmula, não é um ensinamento pronto, não é algo que possa ser entregue como resposta. É uma experiência viva, que arde dentro do peito e corrói tudo o que não é verdadeiro. O empata, ao crescer, não destrói apenas o narcisista, ele destrói as ilusões que sustentavam ambos. E o que sobra depois da queda? Essa é a pergunta que ressoa e cujo eco chama o espectador para seguir adiante. O empata segue sua caminhada como quem atravessa um bosque noturno, guiado apenas pelo som do próprio coração. Cada batida é um lembrete de que está vivo, de que suporta, de que resiste. O narcisista, nesse cenário, parece um predador à espreita, mas já não encontra presa. O que resta a um caçador quando sua armadilha se tornou inútil? Jung dizia que a consciência desperta é como uma luz acesa em um quarto escuro. Basta sua presença para dissolver a ilusão da escuridão. Assim é o empata que cresce, uma presença que desfaz o cenário inteiro onde o narcisista reinava. A luta agora não é mais visível. O que se trava é interno, uma guerra silenciosa entre partes do ser que pedem reconciliação. O empata percebe que o verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro. Não é o narcisista externo que o fere, mas a parte interna que ainda deseja acreditar no jogo. Esse reconhecimento dói como uma lâmina fria, atravessando a alma, mas também liberta. Porque ao assumir a própria sombra, o empata descobre que não há mais nada a ser temido. Como manipular alguém que já reconheceu dentro de si o mesmo impulso de manipular? O narcisista, nesse ponto, começa a definhar em silêncio. Ele já não encontra onde se ancorar, já não encontra eco para sua narrativa. E aqui reside a destruição mais profunda. Não é uma explosão visível, mas uma erosão lenta, uma implosão íntima que corrói suas estruturas. É como um castelo de areia diante da maré. A cada onda menos permanece. E o empata assiste a esse processo não com crueldade, mas com estranha compaixão. Porque sabe que ali também existe dor, ainda que camuflada. Mas a compaixão não anula a verdade. O empata entende que não pode salvar o narcisista, porque ninguém pode atravessar o espelho por outro. Cada um precisa mergulhar no próprio abismo. O empata já o fez, já enfrentou suas feridas, já desceu até o fundo do próprio inferno para encontrar sua luz. O narcisista, ao recusar essa descida, se condena à própria prisão. E essa prisão não tem muros, mas máscaras. Máscaras que agora começam a rachar. O que acontece quando alguém que viveu de ilusões precisa encarar o vazio sem disfarces? A atmosfera se adensa. O empata sente o peso do mistério que se aproxima, como se houvesse um portal escondido logo à frente. É um espaço que não pode ser atravessado sem deixar algo para trás. Para continuar, é preciso abandonar as últimas ilusões de controle, as últimas correntes de dependência. E esse abandono dói mais do que qualquer luta.
porque significa soltar até mesmo a identidade construída na dor. Quem você é sem a ferida que carregou por tanto tempo. Nesse limiar, o empata descobre uma nova forma de existir, não como vítima, não como salvador, não como inimigo, mas como presença pura, desarmada, radicalmente verdadeira. É uma nudez da alma que não pede permissão, que não busca aprovação, que não teme rejeição. Essa nudez é insuportável para o narcisista, porque ela é o oposto exato da sua essência. Enquanto ele se cobre de máscaras, o empata se despe. E nesse contraste, o império do narcisista implode sem retorno. O espectador começa a perceber que essa não é apenas uma história de destruição, mas de revelação. A queda do narcisista é apenas o pano de fundo para o despertar do empata. Mas despertar não é um ato único, é um processo contínuo, uma espiral que nunca termina. A cada volta, novas camadas da sombra são reveladas, novas dores são integradas, novos pedaços da alma retornam para casa. O empata não chega a um ponto final, ele se torna um processo vivo, em constante expansão. E nesse processo, algo maior se insinua, como se o empata fosse apenas um veículo de uma força mais antiga, mais ampla, mais universal. Jung chamaria isso de arquétipo, uma energia que habita o inconsciente coletivo, que se manifesta através dos indivíduos para equilibrar aquilo que foi distorcido. Talvez o empata não seja apenas pessoa, mas símbolo vivo de um movimento maior da psique humana. E se isso for verdade, o que estamos vendo não é uma história individual, mas uma revolução invisível que se desenrola dentro de todos nós. Mas esse pensamento traz mais perguntas do que respostas. Se o empata é canal de um arquétipo, qual é o destino do narcisista? Será ele apenas o antagonista necessário para que o processo se cumpra? Será que sua ruína é inevitável? Ou faz parte de uma engrenagem maior, onde até a sombra tem função? E principalmente, se dentro de nós existem ambos, o que acontece quando o narcisista interno começa a ser destruído pelo empata interno? O que sobra depois da implosão? O segredo proibido pulsa mais forte do que nunca. Ele está perto, muito perto, como uma revelação que já toca a pele, mas ainda não atravessa. O empata está diante do limiar, o narcisista está no colapso, e o espectador sente que a resposta está prestes a surgir. Mas o roteiro não entrega. Ele segura, retém e alimenta a atenção. Porque a revelação só pode ser recebida no momento certo, e esse momento ainda não chegou. O empata caminha como se estivesse atravessando um território que não pertence a este mundo. Cada passo parece vibrar com memórias que não são apenas suas, mas de toda uma linhagem de dores ancestrais. Jung nos lembrava que carregamos em nós o peso do inconsciente coletivo. E é exatamente isso que o empata começa a sentir, como se sua sensibilidade fosse uma antena que capta não apenas sua própria dor, mas a dor de todos. O narcisista, incapaz de suportar esse chamado, recua. Ele vive da superfície e o empata se tornou profundidade. Nesse mergulho, a consciência do empata se expande em formas que assustam até a si mesmo. Ele percebe padrões que se repetem, reconhece feridas que antes pareciam pessoais, mas que agora se revelam universais. O narcisista, por sua vez, tenta recuperar o controle, tenta reinserir o empata no jogo da manipulação. Mas como manipular alguém que já percebeu que o jogo sempre foi maior do que os jogadores? O empata já não é peça, já não é vítima, é testemunha do tabuleiro inteiro. Essa testemunha, porém, paga um preço. Ao ver tão fundo, o empata sente também a vertigem de se perder. É como olhar fixamente para o abismo e perceber que o abismo também olha de volta. Jung alertava, confrontar a sombra é arriscado, porque não saímos dela sem marcas. O empata carrega essas marcas na pele da alma, como cicatrizes invisíveis que às vezes ardem sem motivo. Mas é justamente nessas cicatrizes que reside sua força. O que o narcisista chama de fraqueza é, na verdade, um mapa secreto para o centro do ser.
O narcisista, cada vez mais, se vê sem palco. Sua existência sempre dependeu de plateia, de reações, de reflexos. Quando o empata deixa de responder, o espetáculo desmorona. E não há ruína mais cruel do que a irrelevância. O silêncio do empata é um grito ensurdecedor dentro da psique do narcisista. Ele não entende, não aceita, não suporta. Como pode perder poder sem ter sido derrotado? Como pode morrer sem que ninguém tenha empunhado a espada? O empata, no entanto, não busca triunfo. Ele apenas segue como se fosse puxado por uma força invisível. Há algo que o guia para além da luta, para além da relação, para além do trauma. É uma espécie de chamado interno, uma convocação do próprio inconsciente. Jung dizia que a alma tem um destino e que resistir a ele é viver em conflito. O empata, ao aceitar seu destino, rompe as amarras que o mantinham preso ao narcisista. E nessa ruptura silenciosa está o início da verdadeira liberdade. Mas a liberdade não é leve. Ela pesa porque exige responsabilidade. O empata entende que não pode mais voltar à inconsciência, não pode mais fingir que não sabe, não pode mais ignorar o que viu. E essa clareza é ao mesmo tempo bênção e fardo. O narcisista, preso na negação, nunca sentirá esse peso, mas também nunca terá a chance de se libertar. Quem então carrega a cruz mais pesada? Aquele que nega a sombra ou aquele que a integra? Essa pergunta ecoa como uma batida surda no fundo da mente do espectador. Porque em algum lugar cada um já foi ambos. Já fomos narcisistas em nossos pequenos jogos de poder. Já fomos empatas em nossas dores silenciosas. O conflito entre eles não é apenas externo, é um retrato interno. E reconhecer isso é talvez a parte mais perturbadora de toda a jornada. Porque não há como assistir sem se ver refletido. O empata sente essa verdade se expandir como fogo. E quanto mais cresce, mais o narcisista se retrai. Não por escolha, mas por incapacidade de sustentar a energia. O contraste se torna insuportável. A luz não ataca a escuridão, apenas existe, e ao existir, a dissolve. Essa é a destruição mais pura, sem violência, sem confronto, sem gritos. Apenas presença. Apenas ser. Mas esse apenas ser não é simples. É um estado conquistado através de sangue, suor e noites sem estrelas. O empata não chegou até aqui sem morrer muitas vezes dentro de si mesmo. Cada renúncia, cada lágrima, cada silêncio imposto pelo mundo foi tijolo nessa travessia. E agora, diante da ruína do narcisista, o empata percebe que a maior batalha nunca foi contra ele, mas contra o esquecimento de si mesmo. O segredo proibido se aproxima como um trovão distante. O espectador sente que algo maior está prestes a ser revelado, mas ainda não. Ainda é cedo. Ainda há mais camadas a serem desnudadas, mais silêncios a serem ouvidos, mais verdades a serem suportadas. O portal continua fechado, vibrando com uma luz que quase atravessa. O empata está diante dele, o narcisista já é sombra do que foi, e o suspense cresce como maré. Há instantes em que a verdade não se revela como um clarão, mas como um sussurro que atravessa os ossos. O empata, ao atravessar a sombra, descobre que nunca se tratava de destruir o outro, mas de reconhecer em si o reflexo que sempre evitou. Jung nos lembrava que a alma só encontra paz quando integra o que antes rejeitava. E nesse ponto, o silêncio se torna a revelação. Não é o fim de uma guerra, mas o início de uma consciência que nunca mais poderá ser ignorada. A imagem do narcisista se dissolve como névoa ao nascer do sol, mas o impacto permanece. Porque aquilo que parecia externo se revela interno. Cada máscara despedaçada do outro aponta para uma máscara escondida dentro de nós. O empata não é apenas personagem desta história. Ele é arquétipo, símbolo vivo de uma jornada que pertence a todos. E, de repente, o espectador percebe, esse enredo não é sobre alguém distante, mas sobre a sua própria alma refletida. O coração aperta ao perceber que o poder nunca esteve no controle, mas na entrega. O narcisista se perde porque não sabe soltar. O empata se encontra porque aprende a cair de olhos abertos. Essa queda é, na verdade, a ascensão. É o voo que só pode acontecer quando não há mais corrente segurando. Como se a liberdade não fosse uma conquista, mas um retorno ao que sempre foi.
A pergunta que fica é: o que em você ainda teme abrir as asas? O eco das palavras de Jung paira como uma sombra luminosa. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O empata despertou, e nesse despertar não apenas se libertou, ele libertou o próprio campo ao seu redor. Mas essa libertação não é espetáculo, não é triunfo ruidoso. É um gesto quase invisível, como uma vela acesa no escuro que, sem esforço, mostra que a escuridão nunca teve substância real. Nesse instante, tudo o que foi vivido durante a jornada se alinha. As dores deixam de ser apenas feridas e se transformam em portais. Os medos deixam de ser prisões e se tornam guias. Até mesmo o narcisista, em sua queda, cumpre um papel sagrado, o de revelar ao empata a vastidão de sua própria força. E o espectador percebe que talvez sua maior sombra seja também seu maior mestre. A respiração se torna mais lenta, mais profunda, como se o corpo entendesse antes da mente que algo foi tocado. A travessia não pede compreensão lógica, mas abertura. E nessa abertura, as palavras deixam de ser apenas sons para se tornarem sementes. Sementes que germinarão em silêncio, em momentos inesperados, numa madrugada sem sono, num olhar perdido, num silêncio entre frases. O mistério permanece porque é dele que se nutre a transformação. Não há respostas definitivas, apenas espelhos que devolvem ao espectador a pergunta essencial: quem em mim precisa morrer para que eu possa nascer inteiro? A questão não se resolve aqui. Ela apenas começa a vibrar dentro, como um sino que não se cala. E ao vibrar, ela chama para o movimento. O espectador sente que não pode simplesmente desligar e seguir adiante. Algo foi aceso, algo foi deslocado. Essa experiência não termina no vídeo, porque não foi feita para acabar, foi feita para ecoar. É nesse eco que mora a verdadeira revelação, aquela que não se entrega como resposta, mas que transforma silenciosamente quem ousa escutá-la. Talvez o segredo proibido seja simples demais para caber em palavras. O empata destrói o narcisista porque já não precisa dele para existir. E esse já não precisar é a liberdade última. Uma liberdade que não grita, mas que respira. E nesse respiro tudo muda. Se algo dentro de você foi tocado, deixe esse eco continuar vivo. Compartilhe esse caminho. Comente o que ressoou. Inscreva-se para permanecer nessa jornada, não como quem segue um canal, mas como quem escolhe seguir a si mesmo. Porque, no fundo, este vídeo não é sobre o que você assistiu, mas sobre o que despertou em você. Quando a sombra deixa de ser inimiga, a luz já não precisa vencer.